A paz de Deus e a paz do Senhor Jesus. O amor é o dom supremo, tema da palavra que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. Glória a Deus, amada Igreja do Senhor Jesus. Palavra de Deus, palavra do Senhor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que redime. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os ministérios e toda a ciência, e ainda que tenha tamanha fé a ponto de transpassar montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, benigno, o amor não anda em ciúmes, o amor não difama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se resume o mal, não se alegra com a injustiça, não regozija, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecia, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Glória a Deus, amada Igreja do Senhor Jesus. Nada melhor, meus queridos, do que o apóstolo Paulo para dar o exemplo do que é o amor. O apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem que, na sua essência, no seu DNA, ele tinha dentro de si uma convicção, ele entendia sobre olho por olho e dente por dente. E estas coisas estavam impregnadas na sua alma, era o certo pelo certo. Então ele queria o perfeito, não importando com que o perfeito seria um sacrifício até de crianças, de mulheres, de jovens e de idosos. Mas ele não queria com que o Velho Testamento, com que a lei de Moisés fosse manchada. Então foi necessário que o Senhor Jesus, após 70 anos, tivesse o encontro pessoal com aquele homem que ainda se chamava Saulo, que estava a serviço de Caifás, que tinha pegado cartas com autorização para perseguir um modelo, para perseguir um povo que apenas queria glorificar e contar as obras de Deus na terra. Este povo, ele queria levar uma mensagem, e hoje ele está levando uma mensagem de amor, que Jesus salva, que Jesus veio para nos redimir,
para cancelar os nossos pecados. E foi necessário, amada igreja, que acontecesse isso, porque o apóstolo Paulo, sendo um homem religioso, cuidando ali das coisas que ele pensava que eram as coisas de Deus, que eram as coisas do alto, que eram as coisas celestiais, ele imaginava que ele estava sendo um homem a trabalho, a serviço de Deus, mesmo ele sendo um homem, aluno de Gamaliel, tendo ali recebido muitas instruções, ele não tinha compreendido quem eram aquelas pessoas, quem era Jesus. Aquelas pessoas, havia se passado 70 anos após a vinda do Messias, após a vinda de Jesus, após ele ter cumprido o teu ministério, após ele ter dado a ordem para ir de pregar o Evangelho, quem crer será salvo. Depois que Jesus deu a ordem para os discípulos, irmãos, foram ali, mesmo Judas sendo um traidor, mesmo Judas tendo tirado a própria vida, eles escolheram entre eles um novo discípulo chamado Ananias. Glória a Deus. Mas a gente não consegue ver nas Escrituras relatos sobre coisas benéficas que Ananias fez para o Senhor. Porque Ananias, irmãos, foi escolhido através da sorte. Tiraram sorte sobre um homem. Estava ali Ananias ali por perto, e eles vendo o comportamento daquele homem, que era um homem de respeito, que era um homem que mantinha os seus compromissos, então lançaram sorte sobre aquele homem e escolheram Ananias como um novo discípulo. Mas aquilo que o homem põe a mão, irmãos, aquilo que um homem escolhe através de uma amizade, através de um vínculo, através de uma promessa, é falível, amada igreja. Quando você seleciona por amizade, seleciona por algo que você vê que vai acrescentar, isso não provém de Deus, amada igreja do Senhor. E quantos são aqueles que estão sendo levantados, estão sendo colocados à frente da obra da igreja por uma amizade. Glória a Deus. E o Senhor não tem se agradado, irmãos, desse modelo, dessa filosofia de se levantar alguém por amizade, sem o dom, sem o Espírito, apenas por ter e por aparentar algo. E Ananias foi escolhido por este método, por este modelo, porque certamente era um homem bem-sucedido, era um homem que poderia ir e vir, que pagava, que honrava os seus compromissos. Mas foi necessário, amada igreja, que Jesus descesse do céu pessoalmente para encontrar com o homem que se imaginava perfeito, que se imaginava um homem que tinha ali poder, que imaginava-se que era um homem da lei, que era aluno, que estudava a lei, que conhecia profundamente a lei, que estava a serviço de Deus. Aquele que foi levantado pelo homem, irmãos, não tem relato, mas aquele que foi escolhido por Deus é como uma candeia acesa, ela não se apaga, é o Espírito, é a chama que está dentro. E por essa palavra, amada igreja, foi o que o apóstolo Paulo, quando se encontra com Deus, ele cai, e quando ele se levanta, ele cai em si, sabendo com uma força superior
que ele havia se encontrado, estava com a fúria, estava com ódio dentro do seu coração. Eu vou prender, eu vou mandar executar, eu vou mandar matar, eu vou acabar com esses cristãos. Mas, irmãos, o ódio, a fúria, a prepotência, a arrogância se encontrou com o amor. Glória a Deus. E o amor tombou o ódio. O amor venceu o ódio, irmãos. E o mesmo apóstolo Paulo, que se encontrou, que era arrogante, que era este homem prepotente, que não conhecia, que conhecia a letra, mas não tinha havido um contato com o Espírito ainda, com o espiritual, com o Espírito Santo, que não conhecia a verdadeira graça, irmãos. Quando ele se encontrou com o verdadeiro amor, com a graça, Jesus disse para ele: você está indo perseguir este povo que me clama, que me busca. Você está olhando para esses povos, para essas pessoas simples, com o pé no chão, com sandálias havaianas. Você está olhando para um povo que não tem o que comer e você quer eliminar com eles. Este povo me clama, este povo me adora, este povo me busca em espírito e em verdade. E eu estou junto com ele. Daqui você não passa. Ninguém toca nenhum pequenino meu, nenhum escolhido meu. Mesmo que ele sofra, eu estou com ele. Você não trisca num fio de cabelo dele. Glória a Deus, irmãos. E Jesus falou para Paulo, na sua alma. Ele disse as palavras que o apóstolo Paulo citou. Duro para você, Paulo, é ir contra a minha palavra. Ninguém vai contra a minha palavra. Porque, Paulo, está escrito: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não exarpa, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija com a verdade. Saulo teve que se encontrar com esse amor para entender o que é o amor. Entendendo Saulo, irmãos, o que é o amor, ele se despiu de toda prepotência, de todo o ódio, de toda arrogância, e ele ali fez um voto com o Senhor: eu irei pregar a tua palavra. E Deus tem te chamado, meu filho, meu servo, para anunciar a sua palavra, para falar do seu amor, pois o amor não levanta falso, não conspira mal, não existe disputa. O amor é a palavra. Pregue a palavra. Essa é a palavra, irmãos, que o Senhor manda pregar. Pregue o amor. E Deus seja louvado.